Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Queremos mandar um abraço especial para você que nos acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meus colegas advogados, também integrantes da docência do Moura Lacerda, doutores Marcelo Franco e doutor Antônio Borges Figueiredo. E lançaram recentemente esta obra interessantíssima aqui, ó, Manual do Advogado Trabalhista, que já está em sua segunda edição e à sua disposição na livraria Mizuno e Leitão. Peça o seu. A nossa pauta de hoje, aplicação prática trabalhista no novo CPC. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutor Marcelo Franco, muito obrigado pela sua presença conosco hoje. Um prazer te receber, doutor. Eu que agradeço, doutor Marco, o convite. Doutor Antônio, prazer te receber. Prazer é meu. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá certo. Nós vamos iniciar, vamos falar um pouquinho do livro, né, doutor? Aí não é qualquer autor que, assim, em pouco espaço de tempo, já tem a segunda edição, né? Eu gostaria de parabenizar vocês dois e perguntar aqui qual que foi o objetivo inicial do lançamento, doutor Marcelo. Bem, essa obra ela está inserida numa coleção da editora Juspodium, chamada Manual das Carreiras. E nos coube escrever especificamente sobre o dia a dia do advogado trabalhista. Então, daí fizemos o Manual do Advogado Trabalhista. Uma obra que tem a preocupação de unir prática e teoria e tratar de questões que muitas vezes não aparecem nos livros de doutrina do dia a dia. Verdade. Aquela questão que o advogado precisa resolver muitas vezes na hora, na audiência, não é? E nós tivemos o cuidado de tratar nesse livro. É um livro que também traz um repertório de questões para concurso e exame de ordem, né? Todos voltados para a prática trabalhista. Além de peças, né? Modelos de peças. Importantíssimo, né, doutor? Doutor Antônio, agora é possível, né, escrever um livro, ainda que em coautoria, sem uma dedicação quase que exclusiva, doutor? Não, realmente é difícil, toma muito tempo. Eu escrevi 3 capítulos especificamente e o doutor Marcelo acabou escrevendo as peças e a parte dos fluxogramas. Mas realmente exige muita coisa. Embora tenha feito 3 capítulos, são mais de 150 páginas, são quase 200 páginas. Então acaba tomando muito tempo e muita consulta. Então. Uma das dificuldades foi examinar todas as instruções normativas do TST várias vezes, já são 40 pelo menos, e todas as súmulas e orientações. Então acabou demorando um pouco. Certo, doutor. Agora, com toda certeza, tem gente que, se eu não perguntar, vai falar para mim por que o senhor não perguntou isso para o doutor Marcelo. E às vezes a gente pergunta aqui para alguns colegas autores, né? Até que ponto vale a pena extrair tempo da docência ou até da própria advocacia para a dedicação by autoria, doutor? Escrever no Brasil é uma atividade... Disseminar cultura é difícil. É uma atividade inglória, Sim. né? Mas a advocacia e a docência são profissões que exigem uma certa dose de paixão, não é? E a carreira jurídica no campo da autoria de livros também. E são carreiras que se interrelacionam. Então uma enriquece a outra de tal maneira que o resultado final do livro nos deixou muito, muito satisfeitos. Isso nos leva à conclusão de que nós atingimos o nosso objetivo. Muito importante, parabéns, é verdade, isso mesmo. Doutor Figueiredo, agora com certeza, né, o livro irá auxiliar aí a grande maioria dos colegas que militam na área trabalhista, mas especialmente aqueles advogados mais recentes
atuando na área, o senhor reputa isso como correta, essa afirmação? Sem dúvida. Há inúmeras obras, mas a nossa procuramos fazer um trabalho bem atualizado, de acordo com o CPC, de acordo com as instruções 3940 do TST, com as alterações de súmulas havidas no presente ano. Embora muitas das súmulas sejam apenas para atualizar, fazendo referência ao novo CPC. Certo. Mas nós procuramos realmente fazer algo que seja útil a todos os operadores do direito, inclusive advogados, estudantes, etc. O retorno tem sido bom, tem sido satisfatório. Tá certo. Doutor Marcelo, agora nas novidades trazidas pelo CPC, né, está ali a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Então, como fica, né, dentro da prática trabalhista esse tópico, doutor? Uma breve reflexão. O tema, ele tratado no novo CPC, ele tem um impacto no processo do trabalho enorme. Sim. A possibilidade, por exemplo, dos sócios serem incluídos já na petição inicial como litisconsortes passivos da pessoa jurídica empregadora, desde que na causa de pedir, evidentemente, haja uma motivação, uma explicação de por que incluir os sócios. Certo. Por exemplo, a empresa encerrou as atividades. No sistema revogado, precisaríamos processar a ação somente contra a empresa para só na execução reconhecer a responsabilidade do sócio. Enquanto que agora já podemos fazê-lo na petição inicial. Um avanço, né, doutor? É um avanço enorme para o reclamante. É certo. Doutor Figueiredo, agora uma questão aqui para o senhor, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, uma outra novidade, não é exatamente, né, mas eu gostaria que o senhor falasse de uma outra novidade, que é a responsabilidade da intimação, né, no processo do trabalho. O que o senhor me fala, doutor? Ainda não está sendo colocado em prática. Tem havido, primeiramente, notificação diretamente à parte contrária e apenas quando alguns atos que devem ser praticados pela parte, o seu advogado ser intimado. Isso cria um problema também no civil. E essa é uma novidade. Por exemplo, do CPC. Ser intimado a cumprir uma decisão no processo civil, sob pena de multa. Quer dizer, você acaba transferindo a responsabilidade para o patrono, embora alguns usam o expediente de renunciar. Quando perde uma ação no tribunal e não recorre mais, ele renuncia, assim ele não vai ter o ônus de intimar o cliente a pagar. No processo do trabalho, uma coisa que ocorre é a notificação na pessoa do patrono para informar o reclamante a respeito do comparecimento à audiência de conciliação, instrução, julgamento. Quer dizer, acaba transferindo isso para o advogado e ele passa a ser responsável por ato. Então, para a gente, às vezes acaba sendo desconfortável pelo risco, enquanto que para o judiciário é um modo deles se eximir de cumprir, de praticar o ato. Olha, meus amigos, nós vamos fazer um ligeiro intervalo. Antes, porém, eu quero dar um recadinho para você. É que nós recebemos aqui nos estúdios do ADVJus a magistrada do trabalho, a doutora Amanda Barbosa, e ela está com uma empreitada para lá de especial. Veja o que ela nos falou. Olha, meus amigos, com imensa satisfação, o ADVJus recebe a magistrada do trabalho, a doutora Amanda Barbosa. E hoje é por um motivo ainda mais especial daquele que a gente costumeiramente trata. Doutora Amanda Barbosa, muito obrigado pela sua presença. Nós temos então uma novidade de uma empreitada que a senhora assumiu, doutora. Exatamente. Estou à frente desse novo projeto, um projeto que traz um pouco de leveza também para a nossa vida, né, cotidiana. É o projeto Solidariedade, Música e Solidariedade Misturadas para o Bem, né? Que é uma parceria com a PAI, a instituição que é contemplada por essa iniciativa, né? E visamos, através da música, obter doações, né? Colaborações para essa instituição da nossa cidade que é tão necessitada, né?
Verdade. E é uma iniciativa absolutamente de caráter filantrópico, não é isso, doutor? Absolutamente. Nenhuma pretensão comercial, é de fins humanitários realmente, onde eu pude agregar algo que é um hobby, um grande lazer na minha vida, que é o contato com a música, né, com uma forma de trazer algum benefício, algum acalanto também, Verdade, porque quando se movimenta algo nesse sentido, a gente não está apenas visando trazer recursos para essas instituições, mas chamar a atenção para o papel social que elas exercem e dar às demais pessoas também a possibilidade de praticarem a solidariedade. É verdade. Então, pessoal, quem quiser colaborar, o CD está aparecendo aí para você. É um CD com músicas que a gente com certeza vai poder apreciar. Aí saber um pouquinho também desse lado artístico da doutora Amanda, você pode entrar em contato e solicitar o seu CD. Tem aí os contatos, né, doutora? Temos, quais sim. são? Nós temos a página do projeto no Facebook, que é Solidariedade, tá? E também o contato por e-mail, outroladocd@yahoo.com.br. E os CDs também estão disponíveis em alguns apoiadores do projeto que já aderiram à iniciativa. É a Escola de Música Pequenas Artes, que fica na Rua Chile, e a Loja de Instrumentos Musicais Nova Musical, na Rua Goiás. E também na própria PAI, né, que tem lá toda a explicação sobre o funcionamento do projeto e os exemplares disponíveis. E muito importante que o CD não tem um valor fixo, é justamente por causa desse caráter filantrópico. Quem quiser adquiri-lo vai depender também do coração, do tanto que você pode aí auxiliar a PAI que tanto necessita. Eu quero te parabenizar imensamente por essa iniciativa, doutora. Parabéns. Muito obrigada, mas é um trabalho em conjunto, de uma amadora bem intencionada, né? Eu tenho brincado assim. E agradeço também o espaço do ADVJus, que mostra aí realmente o seu compromisso com o social. Muito obrigada. Certo. Nós que agradecemos. Ok, peça você também o seu CD. Vamos ajudar a APAI. Ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meus colegas advogados, também integrantes da docência do Moura Lacerda, doutores Marcelo Franco e doutor Antônio Borges Figueiredo. A nossa pauta, aplicação da prática trabalhista no novo CPC. Doutor Marcelo Franco, agora falar um pouquinho aqui a respeito principalmente do que envolve, né, uma apelação e tal do processo trabalhista. Eu queria falar justamente para o senhor o seguinte, com relação à celeridade, até que ponto, né, vale a pena se sujeitar aí aos valores do preparo, né, doutor, e interpor um recurso de apelação, porque me parece que os valores não são de brincadeira, não é isso? Essa é uma questão que tormenta muitos empregadores, né, que precisam apresentar o seu recurso, né, seu recurso ordinário para impugnar a sentença e de repente não tem condições financeiras de pagar o depósito recursal, né? E mais as custas devidas ao Estado. É uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se pensar. Realmente, a legislação trabalhista, nesse ponto, podemos dizer que ela é um pouco rigorosa. Ela exige que o recorrente demonstre o mínimo de viabilidade financeira para que possa apresentar o recurso. Inclusive, o TST, em decisões recentes,
tem firmado ali um posicionamento de que se for recolhida a guia com valores menores do que o devido, ainda que por centavos, o recurso será tido como deserto, sem a possibilidade de complementação que já existe no novo CPC. Certo. Porque o novo CPC diz que se houver um recolhimento a menor, né, existe a possibilidade? Na justiça comum, sim, né, de ser complementado esse preparo mediante intimação, né, que a parte deverá cumprir em 5 dias. Na trabalhista não há essa benesse. Então cabe ao recorrente recolher exatamente o valor devido, sob pena de ver o seu recurso não conhecido. Puxa vida. Doutor Antônio, agora justamente nesse viés aí, a gente observa que é evidente que é um direito da parte, tanto da parte do reclamante como do reclamado, ingressar com um recurso de apelação, caso ele não fique satisfeito com a sentença que foi prolatada. O que eu indago para o senhor é o seguinte: existem estatísticas aí que dão conta que praticamente uma quantidade muito pequena dos recursos são providos. Doutor, a Justiça do Trabalho está se tornando impositiva? Realmente, em todas as áreas, o número de recursos providos é pequeno. Eu acho que isso até, em tese, é bom. Teoricamente, os juízes estão decidindo bem. Os tribunais estaduais ou regionais estão decidindo bem, já que poucos recursos são modificados pelas instâncias superiores. Certo. Mas, evidentemente, quando envolve matéria de prova, matéria de fato, fica cada vez mais difícil reformar com esse sistema de gravação. Eu acho que quando os depoimentos eram tomados por termo, era mais fácil você demonstrar contradições entre eles, onde se situavam as falhas. Certo. Doutor Marcelo, agora não é por nada não, mas dá até para fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo, né? Porque, o senhor veja bem, se o próprio CPC, que ele está aí com suas normas vigentes e tem sua aplicação prática na Justiça do Trabalho, não é um contrassenso, justamente poder ser de uma forma lá na Justiça comum e aqui na Justiça do Trabalho não poder? Isso é um contrassenso? Existem várias situações de contrassenso. Essa é uma delas, e isso se dá por um motivo relativamente fácil de ser constatado. É que a legislação do direito comum vem evoluindo, como por exemplo a execução do processo civil, a passos muito mais largos do que a legislação trabalhista, que se encontra bastante engessada, não é? E isso leva a uma série de situações, até de distorção mesmo. Então, nós já passamos da hora de termos um código de processo do trabalho. Esse código de processo do trabalho está nos fazendo muita falta, porque nós vivemos uma realidade caótica. Usa-se às vezes a CLT, às vezes o CPC, e no mais das vezes o TST, na prática, legislando através de instruções normativas. Infelizmente, né? Não é? É isso mesmo. Legal, um momento especial aqui no ADVJus, momento de falar da Marins Consultoria. Veja aí. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo, você sabe, aqui é rapidinho. Voltamos já já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, meus amigos, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo os doutores Marcelo Franco e Antônio Borges Figueiredo. Eles são advogados, docentes junto à instituição Moura Lacerda. Doutor, dentro aí das inúmeras inovações que o novo CPC trouxe e que são aplicáveis, evidentemente, dentro do processo do trabalho, que é a nossa pauta aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho daquele tema, prescrição intercorrente, doutor. Bem, doutor Marco, essa questão, ela realmente veio prevista no novo CPC, mas no processo do trabalho a sua aplicação é bastante polêmica. Eu vou tentar ser breve e tentar resumir rapidamente. Nós temos uma súmula do TST, que diz que é a súmula 114, que diz que a prescrição intercorrente, que é aquela que acontece no curso do processo, por inércia do credor, ela não se aplica ao processo do trabalho. E, por outro lado, temos uma súmula, a súmula 327 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa prescrição se aplica sim ao processo trabalhista. Fica a dúvida, aplica ou não aplica? Essa súmula foi feita pelo STF quando ele detinha competência para analisar conflitos trabalhistas em última instância. É uma súmula, portanto, mais antiga. A súmula 114 ela é mais recente. O entendimento que predomina no TST é de que não se aplica a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Embora nós consigamos vislumbrar um entendimento dividido no primeiro e no segundo grau. Existem muitos acórdãos de tribunais regionais reconhecendo que a prescrição intercorrente se aplica sim ao processo do trabalho. Certo. Doutor Antônio, mas também tem outras implicações aí que também, com toda certeza, serve lá para a justiça comum, mas a aplicação aqui na justiça do trabalho tem as suas restrições. Tem há inúmeros pontos. Nesse caso específico da prescrição intercorrente, o artigo 884 da CLT autoriza alegar prescrição em sede de embargos à execução. Certo. E ele foi feito quando só havia execução com base em título executivo judicial. Sim. E como a execução sempre foi considerada na área trabalhista uma fase do processo, ela seria totalmente pertinente. Tá? E outra coisa, a CLT prevê a aplicação subsidiária da Lei de Execução Fiscal, que também prevê. Então, o entendimento do TST contraria, com devido respeito, pelo menos dois dispositivos. Com toda certeza, ainda tem que esperar muito tempo para essa sedimentação chegar, né, doutor Marcelo? Eu quero te perguntar a respeito agora do princípio da vedação da decisão da surpresa, doutor. O artigo 9 e 10 do novo CPC, ele, aplicando na legislação infraconstitucional o princípio do contraditório, né, no seu máximo efeito e alcance, diz que o juiz não poderá decidir nem mesmo questão de ordem pública, requerimento feito por uma parte sem ouvir primeiro a parte contrária, salvo exceções pontuais, por exemplo, aquelas que envolvam a tutela de urgência, a tutela de evidência, ou até mesmo no caso da decisão monitória, que manda expedir o mandado monitório para pagamento, entrega de coisa, que aí nessas hipóteses a própria lei diz que não precisa o juiz ouvir a parte contrária para decidir. Mas a regra é essa, não pode o juiz hoje, o magistrado, decidir sem que ouça primeiramente a outra parte, porque não pode existir a decisão surpresa, aquela que aparece, né, subitamente no processo. Doutor Antônio, o doutor
O Marcelo praticamente deu uma excelente dica aí para o pessoal que vai, inclusive, prestar concurso, né? Esse é um tema de bastante relevância e eu sei que no livro também existem ali algumas questões pontuais. Eu gostaria que o senhor deixasse pelo menos uma dica aí para quem está aí nessa empreitada, ou de uma prova de OAB, ou mesmo de prestar uma prova de concurso, doutor. Sem dúvida, essa é uma matéria que vai causar muita polêmica e vai ser sempre suscitada. A Justiça do Trabalho teve o pioneirismo, talvez, porque o TST fixou entendimento há muito tempo de que, no caso de embargos de declaração, caso tivesse a possibilidade de alterar a decisão embargada, deveria ser ouvida a parte contrária. Esse entendimento do TST foi aprovado bem antes da edição do CPC. E é uma situação clara. Os embargos de declaração geralmente não alteram a decisão. Visam suprir lacunas, corrigir erros, contradições. Mas dependendo da natureza da matéria, do alcance da matéria, acaba alterando efetivamente a decisão embargada. Quando houver esse risco, o juiz já devia ouvir a parte contrária. Quer dizer, já, sem usar a questão da vedação de surpresa, já permitia o contraditório nesse detalhe. Com certeza. É isso mesmo. Meus amigos, eu falei aqui com o doutor Marcelo Franco e também com o doutor Antônio Borges Figueiredo, a quem eu quero imensamente agradecer. Nosso programa está no finalzinho. Muito obrigado, doutor Antônio, da presença. Muito obrigado, doutor Marcelo Franco. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz e, inclusive, quero falar para você que você pode novamente ver esse programa. É só você acessar o nosso site, o advjus.net. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet. Nós vamos ficando por aqui, prometemos voltar em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.